faz um profissional de comércio exterior? Bom, ele é um facilitador operacional, operativo e comercial. Ele tem que ser um profissional ágil para fazer com que as coisas aconteçam dentro de uma forma rápida, segura e com baixo custo nos dias de hoje. Como que é o trabalho de um profissional de comércio exterior? A nossa área de comércio exterior ela é bastante ampla. Ele pode trabalhar no banco, fechando operações, ele pode trabalhar na área de logística de transporte internacional, ele pode trabalhar numa área técnica, fazendo liberação de carga, e também ele pode trabalhar numa área muito importante que é a área de negociação, compra e venda de produtos. Como que ele trabalharia no banco? Intermediaria os pagamentos, ou seja, hoje nesse mercado que nós temos, e câmbio, sempre se fala na alta do dólar, baixa do dólar, ele buscaria sempre as melhores taxas para poder fazer a aplicação e o pagamento de divisas para o exterior ou o recebimento dessas divisas aqui no Brasil. O que faz um economista? Trabalha com os dados de que a economia dispõe, analisa, elabora projeções acerca do comportamento da economia no futuro. A formação, né, de um economista, ela perpassa muito a questão da história, com os instrumentais matemáticos, estatísticos, para o que? A partir do que o processo histórico já mostrou, você conseguir interpretar a realidade e preparar aí uma perspectiva acerca do futuro. O economista ele tem que conhecer muitas áreas da atuação humana, é isso? O economista ele tem um papel de interferir no processo social. Né? A gente tem, por exemplo, muitos economistas na área pública discutindo questões ligadas às políticas sociais. Então, seja, por exemplo, a questão de um desemprego muito elevado ou a questão da distribuição de renda, por exemplo. Então, por quê? Que problemas estão envolvidos acerca disso? Que políticas precisam ser efetivamente concretizadas para melhorar realmente a nossa situação social? Para eu me transformar num profissional de comércio exterior? É muito importante que se faça um curso superior, que se dedique bastante. É muito importante esse início, essa teoria, né, que os professores passam, né? E o dia a dia depois vai complementando o teu conhecimento técnico. Importante também falar hoje o inglês, o castelhano, né? Para ser um economista precisa ter, de fato, uma graduação. Tem cursos que são 4 anos. Na faculdade que eu cursei foram 5 anos, né, de estudo. Como que você se transformou numa economista? Eu vim de escola pública, eu cursei da primeira série até o colegial. E aí terminei o colégio, eu precisava trabalhar. Precisava trabalhar para eu poder pensar numa faculdade, né? Porque meus pais não tinham condições de bancar uma faculdade. Fiz cursinho durante 1 ano. No outro período eu estudei por conta, então pegava os livros, eu estudava em casa. E aí fui descobrindo assim que, na verdade, a economia me encantou, me interessou demais, porque eu acho que assim, a complexidade de entender mesmo grandes temas, né? Por exemplo, porque a década de 80 foi uma década perdida? Por que o Brasil é tão desigual? Enfim, várias perguntas eu acho que foi me motivando demais para eu escolher a minha profissão. E, na verdade, assim, eu percebi que o economista, ele tem essa capacidade de compreender isso e de interferir nesse processo. Isso eu acho que é mais importante. Tem algum outro curso que deve fazer para atualizar, estar sempre inteirado? Existem cursos complementares, aí mais específicos da área. Então, esses cursos extracurriculares são importantes para que te dê aí um upgrade na tua formação, né? Todos os profissionais aqui são formados em comércio exterior? Todos, sem exceção, são formados. Inclusive, os estagiários, obrigatoriamente, devem estar em curso. Existem vários talentos que nós temos hoje dentro da empresa que foram estagiários. Hoje tem cargo de coordenação, tem cargo de gerência dentro da empresa. E que características são importantes para eu ser um bom profissional de comércio exterior?
além de conhecer bastante de legislação aduaneira, esse profissional ele tem que ser bastante crítico. Ele tem que conhecer a documentação que são exigidas pela Receita Federal, ele tem que conhecer muito da legislação aduaneira, ele tem que ter um ótimo relacionamento com o cliente, né? Um ótimo relacionamento também com companhia aérea, companhia de navegação, com os bancos que nós fazemos os pagamentos, né? E principalmente com a Receita Federal, com o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, que são órgãos federais que anuem, que analisam, que validam e liberam essas mercadorias. Um jovem que hoje quer iniciar na carreira de economista, o que ele tem que ter? Tem que ter muita vontade. Mas o campo do economista é vasto demais. O economista pode estar num setor privado, o economista pode estar, por exemplo, no âmbito acadêmico. Então o mercado é bom para um economista. O mercado é bom. Você falou que o economista usa muito a matemática, né? De que forma que é usada a matemática no trabalho de um economista? Por exemplo, para um economista fazer projeções acerca do futuro, ele vai precisar de usar métodos quantitativos, seja com apoio da estatística, da matemática. Então, assim, é trabalhar com os dados existentes, né? A análise, ela sai do quê? Da interpretação dos números de que a economia dispõe. Então, analisar o crescimento da economia, desempenhos de alguns setores, né? Eu preciso do instrumental matemático para eu poder emitir uma opinião acerca da economia com base nos dados de que a economia me dispõe. E para isso eu preciso desses instrumentais. Para isso precisa gostar, precisa buscar conhecimento, precisa, enfim, se aprimorar sempre, para estar sempre fazendo aí uma análise bem feita e buscando ser mesmo um profissional de qualidade. Você utiliza a matemática no seu dia a dia? Sim, bastante. De que forma? De todas as formas. Cálculo de cubagem para saber se um determinado produto vai caber num equipamento, num container, num caminhão, se vai passar na porta de um avião. Então a matemática ela é usada a todo momento na nossa atividade. Imagina, nós temos as alíquotas de impostos e hoje nós temos que fazer todo o cálculo do numerário desses impostos. A partir desses cálculos são feitos toda a estimativa de custo dessa importação, né? E essa estimativa de custo entra para dentro das empresas para que eles façam as suas vendas, as suas internações desses produtos. É algo muito técnico e muito importante que se saiba a matemática. Qual que é a melhor coisa de ser um profissional do comércio exterior e a pior coisa? Bom, a melhor coisa é que é uma área que você nunca vai entrar na rotina. Você trabalha com todos os segmentos, você tem situações dia a dia de formas diferentes, então você trabalha com empresas do setor automotivo, você trabalha com empresas do setor químico, você trabalha com empresas do setor alimentício, então você tem uma técnica muito apurada e situações que você vive diferente todos os dias, a todo momento. E a pior coisa eu acho que é você não se atualizar. E o mercado é bom para um profissional? O mercado é bom e eu acho que as perspectivas que esse mercado melhore nos próximos 10 anos são excepcionais. Até porque nós temos agora, no futuro próximo, o advento da Copa, o advento das Olimpíadas, quer dizer, os investimentos para o Brasil serão enormes, então haverão muitas construções, haverá muita demanda financeira para o país e principalmente agora com o nosso pré-sal. Então é outra situação também que vamos precisar de profissionais qualificados para importar tecnologia, importar equipamentos para que as empresas que vão captar esse petróleo possam fazer a busca dele de uma forma mais técnica. E aí é onde entram os profissionais da área de comércio exterior. Nós somos os facilitadores para o crescimento do nosso país, tanto na importação quanto na exportação. E uma coisa boa na profissão do economista? Compreender, por exemplo, que o Brasil está numa trajetória, numa perspectiva de crescimento, ou que o Brasil, por exemplo, saiu dessa crise mais fortalecido, que fatores que sustentam isso, seja do ponto de vista aí do mercado de trabalho, do crescimento da atividade econômica, do desempenho do setor externo do país. Compreender essa realidade, né, e poder
escrever acerca disso, explicar isso para outras pessoas, isso me encanta muito, né? Mas para fazer isso a gente precisa de leitura, muita crítica, muita análise, né? Enfim. O jovem tem que gostar de estudar, então. Tem.